há um princípio que nós deveríamos declarar antes de nós vermos, né? Que mesmo que você não esteja enxergando, você deveria estar falando aquilo que você sabe que a palavra fala ao seu respeito e aquilo que você quer ver. Se você abrir em Joel 3:10 comigo, porque isso é exatamente fé, é você declarar coisas que não se veem ainda. Em Joel 3:10 a Bíblia diz assim: forjai espadas das vossas relhas, do arado e da lança, da vossa podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Aqui está dizendo que o fraco, aquele que ainda está naquele momento ruim, comece a declarar aquilo que ele vai ser. Comece a declarar aquilo que ele espera, né? E o que a palavra fala a respeito dele. Então perceba que antes mesmo de você ver acontecendo, você já deveria declarar aquilo que você quer ver. Aquilo que a palavra fala ao seu respeito. Sabe? Se você abrir em Jeremias 1, comigo, no versículo 7, abra para mim, você vai ver que o Senhor ensina isso para Jeremias, né? Jeremias, ele é chamado para ser profeta das nações, mas ele estava com medo naquele momento. Jeremias 1:4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. 6. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. O 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Amém? Você percebe que é justamente o que nós estamos falando, e que talvez é o conflito que nós enfrentamos todos os dias, porque o Senhor fala coisas boas ao nosso respeito na palavra o tempo todo, e geralmente vem uma dúvida no seu pensamento. E aí o que o Senhor fala nesse momento para Jeremias? Olha, não diga que você é uma criança, né, que você não vai conseguir falar. Eu estou falando que você vai falar, e eu estou direcionando a sua vida, e eu estou tocando na sua boca e colocando as palavras na sua boca. É isso que a palavra fala ao nosso respeito. As verdades bíblicas é o que o Senhor está colocando nas nossas bocas. Mas muitas vezes vai vir pensamento dizendo assim: não, eu ainda sou uma criança, eu não posso, eu não consigo, não tem jeito. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor coloca as palavras dele na nossa boca. De uma forma simples, o Senhor está falando para Jeremias: olha, se for para falar besteira, fica quieto. Não abre a boca, né? Eu vou colocar as palavras na sua boca. Mas em que sentido? De que Jeremias não estava crendo naquilo que o Senhor falava a respeito dele. E a Bíblia fala que o Senhor estava falando que ele tinha sido escolhido desde o princípio. Nós fomos criados para um propósito, e você está aqui para isso. Você foi criado por ele, por meio dele, para ele. Amém? Você não foi chamado para só nascer, casar, morrer e só isso. O Senhor tem algo específico para a sua vida. Você foi criado para um propósito e um projeto. E não ache que, eu não aprendi muito da palavra, eu ainda sou muito novo. O Senhor está falando: não, ei, o que eu falo ao teu respeito é que vale. Não é o que você pensa, não aceita esses pensamentos. Assim como ele fala para Jeremias. Quando você olha para esse contexto, você pode lembrar do contexto que aconteceu com Zacarias. Não sei se você sabe a história de Zacarias, mas Lucas 1 conta a história de Zacarias. Eu estou lendo, comecei a ler a Bíblia novamente, quero terminar ela em um ano, coloquei isso como um alvo. Mas para eu ler mais rápido, eu coloco para ouvir e ler ao mesmo tempo na velocidade 2. E aí, justamente ontem eu estava lendo Lucas 1, ouvindo Lucas 1. E aí a palavra conta da história de Zacarias. Zacarias, ele é casado com a mãe de João, que é Isabel. Isso, Isabel. Zacarias é casado com Isabel. E Zacarias é mãe de João Batista, que vem antes de Jesus. Quantos lembram dessa história? E a história conta o seguinte: Zacarias já tinha uma certa idade e a sua esposa também. E a Bíblia fala que o anjo aparece para Zacarias. E aparece para Zacarias dizendo assim: olha, eu vou te dar um filho. E esse filho,
E aí conta o nome do filho, explica o que ia acontecer com o filho e todo o contexto da vida de João, que ele vinha para anunciar a vinda de Jesus, e contou todo o contexto do projeto de Deus para a vida de Zacarias e de Isabel. E aí Zacarias, ele fala para o anjo: puxa, veja bem, anjo, eu sou velho já, e a minha esposa é avançada em dias. Nisso ele foi sábio, pelo menos. Ele não chamou a esposa de velho, ele só disse que ela era avançada em dias. Mas, no final das contas, ele estava dizendo assim: não tem jeito, né? Eu sou velho, ela também não vai ter filhos. Mas, o que acontece? O anjo fala: porque você não acreditou no que eu estava dizendo e naquilo que eu estava te contando. A partir de agora, enquanto a criança não nascer, você vai ficar sem falar. E a Bíblia conta que Zacarias, durante todo o tempo de gravidez, ele permanece em silêncio. E a única hora que ele volta a falar, depois de todo esse tempo, é quando vão escolher o nome da criança. E aí, eles queriam, e tinha por hábito, dar o nome geralmente de alguém parente, de algum familiar. E aí, na hora de escolher o nome da criança, a mãe disse que seria João. E aí, Zacarias está ali, e o pessoal olha para Zacarias, e a Bíblia conta nesse contexto. E quando Zacarias escreve o nome de João, é que ele volta a falar. Por quê? Porque nós vemos o Senhor fazendo Zacarias ficar em silêncio para que ele não proferisse coisas que iam contra aquilo que o Senhor estava falando na vida dele, daquilo que o Senhor tinha dito a respeito do que aconteceria na vida dele, do projeto que Deus tinha. Talvez o Senhor deveria fazer isso com muita gente, talvez até comigo ou com você está pensando agora. Mas o Senhor, na verdade, está nos mostrando que nós temos controle daquilo que nós falamos. E se o Senhor tem te mostrado planos, projetos, se a palavra fala algo ao seu respeito, essa é a verdade. Por que ele faz Zacarias ficar todo esse tempo sem falar? Porque senão Zacarias podia dizer assim: puxa, mas nós velhos, como é que vai ter essa criança? Minha esposa não tem nem condições de ter uma criança, porque ela já é avançada em dias. Não vai dar jeito, será? Essa criança não vai sobreviver. E talvez tudo aquilo que ele fosse proferindo seriam contra a promessa que Deus tinha para ele. E talvez isso atrapalharia os planos do Senhor naquele momento. Se fosse nos dias de hoje, né? Talvez a gente ia falar: não, deve ser um tumor que apareceu, talvez é alguma doença que está acontecendo, não, esses enjoos é porque está com algum câncer no estômago. E aí talvez nós estaríamos proferindo tudo aquilo que ia contra o projeto do Senhor para as nossas vidas. E aí eu creio que por isso o anjo faz com que Zacarias fique sem falar por um bom tempo. Por quê? Para que ele não fosse contra aquilo que era promessa na vida deles. E aí só depois que acontece a bênção, ele consegue voltar a falar. Mas por que disso? Porque nós precisamos entender que nós precisamos declarar aquilo que nós queremos ver. Sabe, talvez se Adão tivesse se posicionado, porque entenda, não é só não falar aquilo, né, ou só não falar coisas negativas, mas é declarar aquilo que o Senhor fala. O simples fato de nós nos omitirmos diante das circunstâncias, isso gera um problema. E foi justamente o que aconteceu com Adão e Eva. A serpente vem dizendo que o Senhor tinha mandado não comer de nenhum fruto daquele jardim. Adão, que eu imagino que estava na situação, porque a Bíblia não conta onde ele estava, mas eu acredito que ele estava ali, ele só se omite, ele não faz nada. E aí quando a mulher começa a conversar com a serpente, se Adão tivesse falado: não foi isso que Deus falou que nós podemos comer de tudo o que tem aqui, e que só não deveríamos experimentar aquela árvore do bem e do mal, e mandasse a mulher parar de falar as coisas erradas para a serpente, e a serpente ficar quieta e se posicionar nesse sentido, talvez a história seria outra. Muitas vezes nós temos não proferido coisas ruins, mas não temos declarado aquilo que a palavra fala ao nosso respeito e aquilo que nós queremos ver. E aí muitas vezes nós não experimentamos daquilo que o Senhor tem para nós, porque simplesmente nos omitimos da situação. Pode estar difícil a circunstância, pode estar difícil, né, o problema que você está enfrentando, mas assim como Davi, declare que o Senhor já deu vitória sobre aquelas circunstâncias, porque é isso que a palavra fala. Declare aquilo que você quer ver diante do contexto que está acontecendo. Não se omita no sentido de ficar: não, eu só não estou falando nada, estou deixando acontecer para ver o que vai dar. Não, nós queremos declarar aquilo que nós queremos ver. E aquilo que nós podemos ver, a vitória que nós podemos ver, é o que a palavra fala ao nosso respeito. Amém? Então, diante das circunstâncias do seu dia a dia, não aceite problemas, derrotas, nada que vá contra o que a palavra fala de você.
um dos pastores que eu ouvia ministrar a respeito disso, ele falava que muitas vezes os irmãos chegavam para ele e falavam: pastor, às vezes é bom, né? A gente já pega uma doença e já resolve o problema, tipo sarampo, essas doenças que a gente pega na infância, pelo menos a gente já resolveu essa questão. Mas na verdade, a Bíblia não fala que nós deveríamos pegar doenças para resolver a questão. A Bíblia fala que nós não precisaríamos ter doença. E às vezes nós aceitamos as coisas do dia a dia como uma desculpa. E aí nós aceitamos: é melhor que pegue o quanto antes. Até mesmo do Covid, quanto antes eu pegar, melhor, porque daí eu não preciso mais me cuidar tanto, ou eu já venci, já tenho anticorpos. Irmão, se você pegar, isso não está dizendo que você tem menos fé ou não do que o outro. Eu só estou dizendo para você que você não precisa aceitar isso na sua vida. E que se você não pegou ainda, você não precisa pegar. Apesar que é um vírus que é transmitido facilmente, mas o que a palavra fala é uma verdade. Nós podemos viver isso. Amém? Então não ache que, não, é melhor que já resolva isso logo, para que daí eu não tenha problema nenhum. Não é o que a palavra fala a nosso respeito. É óbvio que muitas vezes, né, aquilo que nós declaramos é que a gente acaba experimentando, e às vezes está dizendo: não, é melhor que eu pegue logo e resolva essa questão, e aí não tem problema nenhum. Mas não, a Bíblia não fala que assim que funcionaria a sua saúde. Às vezes você fala: não, é melhor que eu fique no negativo mesmo, e aí eu não preciso mais me preocupar com crédito, com pagar as contas, porque daí eu já estou no vermelho mesmo, só vivo com o que eu tenho. Não vá por esse caminho. Às vezes você fala: puxa, eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, não dá, não tem dinheiro, não vai dar, e não tem dinheiro. Não é isso que a Bíblia fala ao seu respeito. Todo o recurso que você precisa, o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Mesmo que você não esteja vendo nesse momento. A saúde que você precisa, mesmo que você não esteja vendo nesse momento. Comece a declarar aquilo que você quer ver. Amém? Por quê? Porque essa é a verdade ao seu respeito. Aquilo que Deus fala sobre você. Amém? Além de você não se omitir, você deveria falar algo. E sempre falar o que a palavra fala ao seu respeito. Amém? Olá, tudo bem? Eu sei que você acabou de terminar de ver um dos nossos vídeos. Eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e também ativar esse sininho para ser notificado quando nós postarmos novos vídeos ou fizermos live. Se você puder comentar o que você achou desse vídeo, aquilo que você ficou com dúvida ou alguma sugestão, por favor, faça isso. Também deixe o seu like para nos ajudar com o canal e envie esse vídeo para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas como você foi. Eu deixei 2 vídeos de sugestão para que você assista também e continue sendo abençoado. E eu queria reafirmar que você é abençoado, você é escolhido e Deus te ama muito.